Espera que falhou aqui. Alô? Bom, eu tinha comentado que achava também interessante uma palestra mais aberta sobre... Até porque, recentemente, eu comecei a brincar de fazer videozinhos, e aí teve um videozinho que deu uma audiência boa sobre iniciação científica, mais do que eu esperava, então eu resolvi traçar palestra sobre esse assunto, que é divulgação científica na pandemia. Eu até mudei o nome, Carlos, da palestra. Deixa eu ver aqui, vou compartilhar minha tela aqui. Ui. Eu tinha dado um nome, mas agora eu vou mudar, tá, Carlos? Você me permite. Eu mudei, achei que... Eu dei rapidinho, eu vou chamar de divulgação científica remota, o que aprendi durante a pandemia. Alô? Tá ouvindo, Carlos? Tô me ouvindo, eu tô ouvindo. Tá aparecendo minha tela aí? Tá ótimo aí, tá perfeito. Tá. Então, divulgação científica durante o que aprendi? Eu tinha feito essa palestra com outro tom sobre o que nós, mas eu achei que era meio arrogante. O que eu aprendi, né? Acho que tem gente que já aprendeu, tem gente que já sabe, tem gente que ainda vai aprender. Então, eu preferi fazer essa palestra mais sobre o meu ponto de vista e mais uma palestra. Eu acho que essa palestra é mais uma reflexão, até depois queria ver se o Carlos tinha um tempinho para discutir depois, porque tem várias coisas em aberto nessa palestra. Eu queria ouvir a opinião de todo mundo também e saber como é que as pessoas estão se sentindo em relação a isso. Bom, para começar essa palestra, eu comecei com uma pergunta para mim mesmo, que é para nós todos, mas que eu fiz para mim mesmo nessas semanas. Estamos nos sentindo menos cientistas, né? Afinal de contas, eu fui alijado do meu laboratório, faz 2 meses e meio que eu não piso lá, simplesmente não piso, e onde eu me considerava, entre aspas, um cientista, tá? Um pesquisador, um cientista, tá? Essa questão, ela envolve alguns aspectos da minha vida enquanto pesquisador, enquanto cientista. E eu vou elencar alguns aqui, acho que várias pessoas que estão assistindo a palestra vão ver, não só os professores, mas também os alunos de pós-graduação, que são atividades que a gente realiza no dia a dia, né? E o quanto isso mudou. Então, eu botei 4 aqui para começar. Administração do laboratório, mudou. Eu continuo administrando o laboratório à distância, eu tenho as contas de projetos, as compras diminuíram, porque não tem ninguém fornecendo nada, mas, assim, alguma coisa de administração a gente ainda faz. Orientação. Bom, orientação, meus alunos, aqueles que estavam em fim de tese, que estão na parte de análise de dados, eu tenho conversado com eles, tenho analisado os dados, tenho trocado e-mails, lido artigo, lido versão de tese. Na verdade, alguns até comentaram que eu estou muito mais solícito agora do que no presencial, tá? Então, a gente tem eu acho que essa atividade de orientação não mudou muito. Bancas. Bom, eu participei de várias bancas. Na verdade, eu já tinha uma experiência de bancas remotas anteriores, problemas de falta de corte de custos. Fui banca na USP, fui banca no Paraná, várias bancas já. E, então, isso não foi uma transição muito complicada. Fui várias bancas agora no Rio de Janeiro, né? Fundão, Unirio, UF, tudo através de remotamente. Análise de dados. Bom, aí vem a parte, talvez essa daqui seja o grande diferencial. Eu estou analisando muito mais dados do que agora. E eu acho que muitos de nós estão fazendo isso. Isso, na verdade, é uma continuidade de um processo que vários de vocês já devem ter identificado, que começou antes. Começou quando começou a faltar dinheiro para pesquisa, para ciência e tecnologia, e que eu até comentei com alguns alunos meus, que eu falei o seguinte, gente, agora é época de ciência de guerra. O que é ciência de guerra? Aquela ciência que você faz com pouco ou nenhum recurso, então que você tem que usar da sua criatividade, ou esvaziar as gavetas daquele monte de dados que você tinha nas gavetas, e você fala, poxa, sempre falava, um dia tem que ver isso, um dia... E fazendo isso. Então, acho que esse talvez seja onde estou me sentindo mais cientista, na parte de analisar dados engavetados, né? E outras coisas para o lado bom, que acho que diferenciou, além da análise de dados. Lendo aquele livro, aquela revisão, estou falando aqui de questão acadêmica, mas também não lendo literatura, mas assim, poxa, aquela revisão sobre um determinado assunto que você tem interesse, aquela pasta de arquivos a ler que você tinha, que você fala, poxa, eu preciso ler isso, essa revisão é fundamental para o meu trabalho, ou ela é importante, mas eu não estou tendo tempo agora, ou esse assunto eu queria aprender, e aí a gente encontrou esse espaço aqui, tá? Então, sim, eu não me sinto menos cientista por causa disso, mas
Mas o tempo passa, então aquilo que para quem não estava ouvindo no começo, o professor Francisco estava comentando, né? As primeiras semanas, a segunda, a terceira, a gente teve uma evolução do vírus e também teve uma evolução do nosso comportamento durante o isolamento. E uma das consequências disso é que a própria nossa visão, né, de tudo aquilo que estava lá em cima, eu vou aproveitar para fazer isso, vou aproveitar para... A gente começa a mudar. E como a gente trabalha com ciência, ciência supõe-se novo conhecimento. E esse novo conhecimento, pelo menos na nossa área, nós biólogos, né, ou nós aqui, mais biólogos ambientais, envolve trabalho de campo, envolve experimento de laboratório, e isso, quanto mais tempo vai durando e mais piores as perspectivas que a gente está vendo aí, mais a gente vai ter que mais complicado fica. Quando é que eu vou gerar novo conhecimento? Como é que eu vou gerar sem que sair de casa? Como é que eu vou gerar novo conhecimento se eu trabalho só se fosse conhecimento teórico? Mas para quem trabalha com uma parte prática importante, acho que é o meu caso, ou o caso, pelo menos, do meu laboratório, isso começa a pegar, e isso começa a dar uma certa frustração. E aí vem a outra questão, que eu acho que é outra reflexão que a gente podia fazer aqui. A pandemia, como eu falei, o Carlos me chamou para a palestra, essa palestra também eu vou dar no programa de pós de ecologia, e uma das perguntas que eu me fiz foi, será que eu devo falar sobre o meu trabalho esquecendo da pandemia, sobre o que eu faço, resultados na minha pesquisa recente ou passada, ou será que eu devo falar alguma coisa que tenha sobre a pandemia? Acho que todo mundo quer falar alguma coisa sobre a pandemia em algum momento, tá? E eu acho que uma das questões que fica é onde a minha ciência se encaixa nisso. E eu acho que essa reflexão ela está em todos os campos. Eu vejo amigos que são cientistas da área de humanas que trabalham com determinados aspectos e começam. O professor Francisco falou agora há pouco, né, sobre a questão da cientista social da FRJ, falando que era bom ligar as câmeras, né? Então, assim, quem trabalha em ciência social já começa a trabalhar com questões como isolamento, como problemas de relacionamento, problema de falta de sol, problema de saúde mental, problemas sociais por causa do desemprego. Então, assim, mudaram os problemas e todos os problemas e muitas das coisas, existe um campo para pesquisa. Então, eu acho que muita gente fala, por que eu vou continuar trabalhando com isso se a gente tem esse problema agora que é muito maior? E eu acho que na nossa área também, tá? Eu acho que a pandemia, no caso, na minha área, que eu não tenho, até fiz um vídeo sobre uma coisa que tinha alguma coisa a ver com o Covid, mas acho que mesmo que a gente não fale sobre Covid, a gente vai ter que falar muito sobre ciência, sobre o que o efeito da pandemia teve na visão que as pessoas têm da ciência, positiva ou negativa, não importa, eu acho que mais positiva que negativa, mas essa visão, eu acho que a gente vai poder pegar isso, porque da mesma forma que a gente tem a pandemia, a gente tem mudanças globais, a gente tem poluição, a gente tem um meio ambiente, nós que trabalhamos no meio marinho, né, aqui no caso, falando com o Carlos, laboratório, né, a gente tem problemas que estão vindo aí, que ninguém está prestando atenção. É como se a pandemia falasse, olha, aquilo lá que a ninguém estava dando bola, pode dar nisso. Tá? O vírus que estão prometendo há muito tempo chegou. Será que não vai chegar isso também? Então, esse tipo de coisa. Eu acho que vários pesquisadores estão com essa preocupação. E aí muitos estão fazendo o quê? Bom, eu domino um determinado número de ferramentas. Né? Não estou falando de mim agora, posso falar de mim, mas estou falando geral. O pesquisador fala, eu tenho um determinado número de ferramentas. Eu não sou da área de virologia e de epidemiologia, mas essas ferramentas que eu domino podem ser importantes. Então, a gente vê, vocês devem ter visto, uma série de ecólogos modeladores, por exemplo. Se vocês pegarem os livros básicos, pegar o Begon, por exemplo, alguns livros básicos de ecologia, nos modelos de relação predador-presa, tem um capítulo só sobre infecções, sobre se o vírus mesmo, ou bactérias, sobre se mata, não mata, como é que é a ecologia populacional. Então, assim, isso já faz parte do arcabouço teórico, até do que se ensina em sala de aula, né? Então, se os ecólogos dominam essas ferramentas, por que não aplicar? Então, a gente vê um esforço, né? A gente vê o pessoal lá da Universidade de Goiás, relações, o pessoal se ligando, vários laboratórios, ecólogos do todos os cantos do Brasil, tudo conectado, trabalhando conjuntamente. Então, a gente vê esse esforço, quase que um esforço de guerra, tá? E muitos se ligando também com pessoas de fora da área, tá?
A gente vê também, eu vejo muitos artigos, novos, a nova perspectiva da pandemia, porque teve uma nova simulação que mostra que o pico da epidemia não vai ser em junho, vai ser em julho. Quem foi que fez? É um matemático, aí ele botou as equações, ele não publicou ainda, mas ele botou um engenheiro que trabalha com Big Data, com banco de dados, tem domínio da ferramenta, eles estão colocando. Aí vem a crítica, né? Mas isso faz parte do escrutínio da própria ciência, né? Mas eles estão aplicando esses modelos, mas tem que ver que para vírus é diferente porque os dados... Mas assim, eles estão fazendo, estão tentando, tá? Então você tem vários modelos, tá? Mas as pessoas estão fazendo isso. E o que é interessante é que alguns estão justamente entrando em contato com os médicos, com os epidemiologistas e trocando informações. Então essa interdisciplinaridade que está surgindo aí, que já existia antes, mas talvez ela esteja ficando mais forte. Ela tem até mostrando um caminho para a ciência, como se a ciência estivesse dizendo, olha, vocês têm que ser mais interdisciplinares, você tem que... Aí, de repente, fala, agora vocês estão precisando, né? A lição que a gente está aprendendo. Eu tenho um exemplo bom disso, que é um artigo que eu vou falar daqui a pouco. Eu li o artigo, gostei, e na verdade, fui encomendado eu explicar o artigo, porque era um artigo que saiu na PNAS de antropólogos humanos, quer dizer, especialistas em evolução humana, que dominavam as ferramentas moleculares de evolução humana, quer dizer, antropólogos dominavam as ferramentas moleculares, tentando explicar a difusão do vírus. O artigo saiu na PNAS, que é uma revista conceituada, houve críticas muito fortes. Eu fui ler as críticas e cheguei à seguinte conclusão: ao mesmo tempo, existe um ciúme, tá? Então, muita gente fala, não, do ponto de vista técnico, essa análise não é boa, não é. Mas, assim, haviam críticas realmente pertinentes sobre, será que um vírus ele pode ser tratado como um animal, ou como um humano, ou como uma planta na sua dispersão? Será que existe? Então, tem questões interessantes. Mas, na verdade, a ideia é essa, é que as pessoas estejam discutindo, tá? Agora, existe. E essas pessoas estão se esforçando, elas estão ali tentando dar o seu melhor ali, tá? E eu acho que isso, por um lado, em alguns acadêmicos mais tradicionais, causa uma certa repulsa. Por outro lado, alguns falam, não, são todos bem-vindos, como se fosse um esforço de guerra, né? Imagina uma guerra em que você não é médico, você é enfermeiro, ou você é dentista, e aí no esforço de guerra se descobre que não tem médico, está precisando de médico. Aí fala, você é o quê? Não, sou veterinário, só cuido de cachorro. Poxa, mas você não quer ajudar? Aí o cara vai falar assim, entre eu ajudar e o outro que não sabe nada não ajudar, eu vou ajudar, né? Então, a pessoa acaba sendo incorporada. Então, eu acho que esse esforço está aí, tá? Muito bem. E aí, eu vou fazer um gancho para o que eu resolvi fazer, assim, resolvi fazer, não, estou começando a fazer, que é um pouco de divulgação científica, e vou dizer depois por quê. Aí eu dividi, isso aqui é tudo da minha cabeça, tá, gente? Vocês podem, é bem simplificado. Eu dividi os divulgadores de ciência em duas categorias, mas elas se encontram, tá? Eu chamei de explicadores e autoridades. Não são duas categorias, é um contínuo, tá? O pessoal gosta de estatística, né, Carlos? Não são variáveis categóricas, são variáveis contínuas, tá? O explicador é aquela pessoa que lê um artigo, entende o artigo, ou lê 2 ou 3 artigos, entende o artigo e resolve traduzir aquilo para uma linguagem para um determinado público. Esse público pode ser o público geral, vou explicar para o povão. Esse público, gente, hoje em dia tem muitos públicos. Esse público pode ser o grupo de WhatsApp da minha família. Eu não fiz isso, mas sei de colegas que fizeram isso, que fizeram trabalho, ler os artigos, explicando para a família por que aquilo que o tio tal, o primo tal estava dizendo não tinha base científica, mas explicando numa linguagem adequada. Então, existem vários grupos a serem explicados e existem pessoas que têm o ferramental para explicar, tá? Então, esses são chamados explicadores. Vocês podem pensar em vários exemplos. Eu não vou dar exemplos aqui, não, tá? Assim, dizer de alguém especificamente. Eu vou dizer alguns de outras, mas você pode dar vários exemplos. Agora, tem que tomar muito cuidado com esse papel de explicador. Eu acho que o explicador tem que deixar claro, os bons explicadores deixam claro que, quando eu fiz o meu vídeo como explicador, os primeiros minutos eu falava isso, não porque eu me considero um bom explicador, mas porque eu reparei o que os outros faziam, obviamente. Que é deixar claro assim, olha,
minha área é essa, eu trabalho com isso, eu domino essa ferramenta, então eu vou explicar para vocês isso aqui. Mas esse trabalho é um trabalho feito por tal pessoa, esse trabalho pode estar errado por causa disso, esse trabalho pode estar certo por causa disso. Esse é o papel do explicador. O explicador, ele não deve se apropriar daquele conhecimento e vender como conhecimento próprio. E isso, gente, pode acontecer, há nuances, isso pode acontecer deliberadamente. O cara dizer, eu acho, eu vi, eu cheguei a essa conclusão. Não é você leu, tá? Mas tem pessoas que passam essa mensagem subliminar, como se elas fossem autoridade por trás daquela situação. Então, esse papel do explicador é bem complicado. E as autoridades? E aí, quando a gente fala de autoridade, a gente vem com um problema. Existem autoridades, existem poucas autoridades, e muitas dessas autoridades, muitas vezes, têm dificuldade de expressão, de se expressar em público, de se expressar pelas redes, até mesmo dificuldade da aula. Então, assim, como é que essa pessoa vai ser agora? Ela é uma referência, ela sabe tudo sobre o assunto, como é que ela vai? Então, eu já vi palestras de autoridades que sabiam muito que eu não conseguia entender nada, porque eu não conseguia. Eu sou biólogo, e ele era biólogo, ele estava tentando me explicar uma coisa e eu não estava entendendo. Imagine uma palestra aberta para público leigo, tá? Então, existe como é que se diz, uma sobreposição aí, e essa sobreposição, se a gente não tomar cuidado, a gente se pega. Eu já vi palestras maravilhosas que alguém falou, mas ele foi muito basal, ele não mostrou nenhum gráfico. Estou brincando isso que eu resolvi botar um gráfico aqui só para dizer que tem gráfico na minha palestra. Não mostrou nenhum gráfico, não mostrou nenhum dado. Na verdade, o papel dele ali não era esse, o papel dele ali é passar uma ideia. Eu não citei nenhum exemplo de explicador, mas vou citar exemplos de autoridades. Eu vi palestras do Siddhartha Ribeiro maravilhosas. Tá? Ele não é uma autoridade em vírus, mas ele é um pesquisador conceituadíssimo, é conselheiro da SBPC e deu palestras que acho que qualquer um entenderia. Tá? Já vi palestras de gente que entendia tudo sobre vírus, sabia tudo sobre vacina, sobre os 3 tipos de testes, e que eu tive que ler uns 3 artigos depois para tentar entender o que ele estava dizendo, porque ele não tinha essa capacidade. Então, entre o explicador e a autoridade, existe um mundo, e esse é o mundo que a gente está tentando preencher, tá? E aí entra nessa gancho, que aí, eu não trabalho com vírus, será que minha ciência vale menos agora? Bom, essa discussão usando um velho jargão dos anos 80, a discussão é boa, mas falta cerveja. Como eu não bebo, então falta o meu Guaraná Diet ou a cerveja para os outros, que é uma discussão longa sobre o que é ciência válida, o que não é ciência válida. Mas eu acho que com essa história do vírus, muitas pessoas ficaram assim, mas se eu não trabalho com vírus, então eu não sou tão importante assim. Tá? E eu acho que por isso que muitas das pessoas resolveram procurar usar essas ferramentas para tentar fazer alguma coisa que tivesse a ver alguma coisa com a pandemia. Eu fiz isso. E aí vem essa história. Então, vou fazer o quê? Eu estou isolado, eu tenho demandas, eu vou trabalhar com divulgação. Mas qual é a minha experiência com divulgação? Eu tenho pouca, já escrevi artigos de divulgação, contar uma coisa para vocês, escrevi um artigo de divulgação que eu nunca soube ninguém que tenha lido. Já escrevi há uns 4, 5 anos atrás. Nunca tive um feedback daquele artigo, a não ser quem leu antes de mandar publicar. Nunca. Não acho que o artigo seja bom, seja ruim, mas assim, nenhum feedback negativo. Já, hoje em dia, na internet, a gente tem feedbacks rapidíssimos, eu vou falar mais sobre isso. E aí vem essa questão. Como fazer divulgação remotamente? Tá? Pelas redes sociais. E aí vem a questão do domínio das redes sociais. Eu, por exemplo, não tenho Facebook, não tenho Instagram, tenho Twitter há muito tempo e agora tenho YouTube. Agora não, já tinha um tempo, mas resolvi entrar nesse campo do YouTube, tá? Eu acho que quanto mais velho um pesquisador, eu não fiz esse gráfico, fiz um outro, mas quanto mais velho um pesquisador, mais difícil são as redes sociais. Estava até comentando com o Carlos agora que eu estava em ligação com meu filho agora de 13 anos, ele estava me ensinando a como fazer lives usando... transmitindo tela que eu não sabia. Eu sabia fazer lives pelo YouTube, sabia fazer vídeos para postar, mas não tinha muito. Ele foi me ensinar os truquezinhos dele que ele aprendeu com os amigos dele que jogam videogame. Né? Então, essa geração nova domina, mas nós que estamos do outro lado, não. Mas vamos lá, mas nós temos também que falar sobre a base científica de tudo isso. E aí
me chamou muita atenção esse artigo. Eu não vou ficar aqui discutindo vários artigos, na verdade eu vou mostrar 2 artigos para vocês só, não porque eu só li os 2, mas eu achei 2 que me chamaram mais atenção, e um desses é esse que saiu na Science, mas repara que ele saiu em 2018, tá? Não é um artigo sobre pandemia, que é a dispersão das notícias falsas, fake news, né? Não usa a palavra fake news, mas notícias falsas online, tá? Uma pesquisa bem pesada, tem 2 artigos, na verdade. Tem um artigo tem umas 10 páginas que é explicando o artigo da Science, porque o artigo da Science é muito técnico, com todos os gráficos, todas as análises estatísticas. O outro ele é mais informal, tá? Eu recomendo ler os 2, tá? Posso passar depois. E aí ele diz o seguinte, que 1% das notícias falsas se difundem. Essas cascatas, ele explica lá o conceito, quantas vezes aquela notícia falsa é emitida primariamente. Porque assim, você pode ter uma notícia falsa e você traça ela, uma origem única, que nem evolução, tá? Uma origem única que dispersou para 1000 pessoas. As cascatas são as origens independentes, quer dizer, são independentes online, tá? Ou, por exemplo, eu li o negócio do outro cara, mas eu não reencaminhei aquilo, tá? Eu simplesmente escrevi de novo e fiz outra. Então, é uma outra cascata, é uma outra origem. Então, as cascatas falsas, elas chegam, difundem de 1000 a 100 mil pessoas quando a notícia é falsa, mas raramente chegam a 1000 quando a notícia é verdadeira, tá? Então, essa é a primeira coisa para chamar a atenção. A difusão de notícias tem essa taxa. Será que a difusão de ciência também tem essa taxa? A gente vai ver isso daqui a pouquinho aqui. E só para dar um parênteses, e isso tem a ver um pouco com a questão da divulgação. E aí eu vou fazer um outro parênteses, um outro artigo, mas é um assunto que é importante aqui, mas que já vou explicar por que eu fiz esse parênteses, é sobre ensino superior. Eu falo de divulgação científica, mas o que eu faço de divulgação científica é basicamente uma compactação e uma mudança parcial de linguagem do que aquilo que eu faço em sala de aula. Eu brinco, eu falo assim, na universidade a gente fala pomposo, fala difícil, mas se você dá aula para o primeiro período, eu falo isso sempre para os professores mais jovens, você esquece que 2 meses atrás, 3 meses atrás, aquele garoto estava numa escola na Maré, e agora ele está aqui dentro. Então, assim, ele entrou na universidade, ele agora você vai falar termos técnicos, a linguagem, você tem que fazer a transição. Ele estava vindo de um 2º grau, do ensino médio, ensino grau é coisa de velho, do ensino médio, tá? Então, a gente tem esse treinamento. Então, assim, o que é divulgação científica? É pegar esse conhecimento que você passaria numa linguagem um pouco mais fluida, compactar isso e passar adiante. Vou falar depois sobre compactação. Então, vamos aprender com o ensino superior. E aí vem uma diferença muito grande. Há muitos anos eu trabalho com ensino à distância na UFRJ, nos FEDERJ. E quando falaram de a gente parar tudo, eu lembro que eu comentei, falei, gente, vamos parar, a gente já teve greves longas, para quando voltava ao normal. Essa é a minha opinião, acho que é a opinião de vários. Agora já está começando a acontecer o quê? A coisa já está ficando longe demais. Várias universidades no mundo já estão falando sobre ensino à distância. Aí vem aquela questão. O Carlos, que é o meu guru estatístico que está aí presente, tem coisas que não são comparáveis, porque elas envolvem variáveis muito diferentes. Então, o ensino à distância é uma coisa. O ensino que a gente vai fazer agora, que eles chamam de ensino remoto emergencial, tá? É outra coisa. A palavra emergencial, ela tem que ser destacada. É um ensino à distância por uma situação específica. O EAD é uma coisa que já foi planejada com outras variáveis, tá? Quando a gente fala em ensino à distância ensino remoto emergencial, a gente tem variáveis muito distintas, tá? Não só do tipo de ensino que a gente vai dar, do tipo de público, do acesso, e coisas como, por exemplo, eu vejo o pessoal baixando artigo falando assim, as universidades na Inglaterra e nos Estados Unidos tem algumas que já vão fazer online, essas daqui não vão fazer online, como um exemplo a ser seguido. Aí vem uma pergunta, você sabe por que muitas universidades dos Estados Unidos estão resistindo a fazer o ensino emergencial? Por judicialização, porque isso está lá no artigo, se você não fizer o ensino emergencial, fizer o ensino à distância,
eles pagam aquele tuition, aquela taxa que é um absurdamente cara. Os pais vão entrar na justiça falando, não vou pagar essa taxa se meu filho não está indo. Então, a razão é outra, são variáveis completamente distintas. A gente tem que se comparar com universidades públicas, universidades gratuitas, onde não vai ter nenhum pai ou nenhum filho ou nenhum aluno processando a universidade porque não teve aula presencial, tá? Então, porque ele está pagando, tá? Então, são muitas variáveis para a gente poder discutir aqui, não vai caber aqui. Mas a importância o ensino remoto emergencial, ele é diferente do EAD. E eu acho que a gente tem que falar, isso vale também, esse é o artigo, tá, gente? A gente tem que falar isso também para a divulgação científica. Só que a divulgação científica, será que a divulgação remota emergencial, ela é diferente da divulgação à distância? Eu acho que ela é. Será que ela tem retorno? Porque o ensino remoto emergencial, o nome já diz emergencial. Tirou o emergencial, ele some. Quando a gente voltar, ele pode ter coisas que a gente vai manter, mas o ideal é que a gente volte a ter um ensino presencial. Será que a divulgação à distância tem esse retorno? Muito do que se sabe sobre ensino remoto emergencial vem justamente de países em guerra. Os estudos que existem antes da pandemia vêm daí. Afeganistão, Iraque, tá? Mulheres que não tinham acesso à universidade começaram a ter por causa da guerra, porque nos países dela era proibida a mulher ir na universidade e com o ensino remoto elas puderam ir. Então, assim, tem muita informação para a gente aprender, tá? Bom, então vamos para a divulgação remota. Quando fala de divulgação remota, redes sociais, o pessoal começa blogs, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Vamos lá, vamos separar as coisas. Blog, gente. Blog é uma expressão escrita e, portanto, por mais que seja uma revolução, ele não é tão diferente de uma divulgação. Ele tem um outro público, ele tem uma taxa de expressão maior, mas ele continua sendo uma expressão escrita. Para quem produz, escrever num blog não é muito diferente de escrever um artigo de divulgação. Com a diferença que o artigo de divulgação ninguém vai ler, o artigo no blog algumas pessoas vão ler. O Twitter, o Twitter tem 140 palavras. O Twitter é mais um pescador de informações para te dar um link para alguma coisa. O Instagram não tem Instagram, tá, gente? É foto, tá? Mas tem texto, tem foto, vocês podem me corrigir. Mas tem suas. O Facebook é uma coisa mais mista. E aí eu entro no YouTube, que é onde tem vídeos. E aí vem a questão. Eu vou falar sobre divulgação científica remota no YouTube, que é onde houve o grande crescimento nessa pandemia, tá? E como que a gente vai fazer isso e o que a gente pode usar, YouTube ou outras redes, tá? Não estou fazendo propaganda, não. É que o YouTube acabou sendo o que todo mundo está usando, tá? E essa questão. Uma vez a gente migrando para essas plataformas, isso é definitivo? Vários de vocês aí trabalham em ONGs ou nos laboratórios que tem páginas legais, tem Twitter, tem Instagram, tem Facebook. Muita gente vai falar assim, mas a gente já faz isso. Mas será que a gente já faz, mas será que isso não vai ter isso não vai, assim, durante o confinamento isso vai ser quase tudo, e será que na volta a gente vai voltar, para onde vem esse pêndulo depois? Quanto que a gente vai ficar do lado virtual, tá? Seria nesse sentido, tá? E aí eu vou falar então, mas por que você está falando? Bom, todo mundo sabe, já cansaram de ver sobre o poder da internet, mas eu ainda acho que vale a pena a gente pensar alguns exemplos. Eu vou pegar 3 exemplos aqui. Para quem não conhece, acho que todo mundo conhece, o Pedro Cardoso, um ator maravilhoso, pelo menos na minha opinião. Outro dia ele fez uma live com aquele Eduardo Moreira, que tem feito lives quase diárias, muito boas, e ele terminou a live, eu não vi ela inteira, vi só o final, tanta live para ver, e aí ele falou uma coisa interessante, ele comentou assim, falando, gente, que maneiro, a gente está aqui na pandemia, ele falou exatamente sobre isso, sobre as lives, sobre profusão de lives, ele falava, será que quando acabar a pandemia a gente vai continuar fazendo assim? Agora que as pessoas já estão dominando, já tem as ferramentas, é engraçado, né? Às vezes você entra numa live que tinha mais de 5 mil seguidores no Brasil inteiro, aí ficava todo mundo, teu microfone está desligado, não, o seu está desligado, metade, não, está transmitido pelo Twitter, não, mas pelo Twitter não, pelo YouTube, então cansa. Eu sei que os primeiros 20 minutos da live era só a preparação. E aí ele comentou, depois que as pessoas dominarem tudo, será que as pessoas vão voltar para os outros meios? Ou a internet, simplesmente capturou todo mundo? E aí ele falou, gente, essa live tá maravilhosa, tem 18 mil seguidores. Aí ele olha para a câmera, não sei se alguém viu isso, e ele fala assim, quando ele trabalhava na Grande Família, ele era Augustinho, para quem não lembra. Ele falou assim, os últimos episódios da Grande Família tinha 60 milhões de pessoas assistindo. 60 milhões. Então ele falava assim, tudo bem que ele estava comparando televisão, mas ele falou assim, 18 mil é muito.
Mas nada se compara a 60 milhões. Nada se compara à responsabilidade de você falar para 60 milhões. Tá? E isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Não estou falando que a gente vai falar para 60 milhões, mas é frustrante quando você entra nos blogs de ciência, quando você entra no blog da SBPC, no blog, e vê quantas pessoas seguem, ou quando você entra no canal deles no YouTube, quantas pessoas seguem. Tá? Eu vou dar um exemplo bem pessoal. Aí vem aquela história também estatística, né? Que eu gosto de... para não ter variações individuais, eu vou pegar o mesmo grupo, que é meu irmão e meu sobrinho. Meu irmão tem um filho só. Meu irmão é professor de engenharia da Escola Politécnica da USP há 25 anos, um pouco, quase o mesmo tempo, um pouco mais talvez, quase 30 anos, o mesmo tempo que eu sou professor do Fundão. Meu irmão dá aula no ciclo básico, é professor, modéstia à parte, excelente professor, já foi para a Ninfo e tal, e ele não dá aula só, ele é engenheiro químico, não dá aula só para engenharia química, ele dá para o ciclo básico todo de engenharia, então ele dá para, não sei, eu ia perguntar isso para ele, acabei esquecendo, mas deve ser uns 300 alunos, 200 alunos, não sei, mas todo semestre, todo ano lá é anual, 200, 300 alunos, 25 anos, 30 anos, multiplica isso, poxa, dá lá, aproximadamente 10 mil alunos. Um professor universitário de uma disciplina básica que é bem quisto pelos alunos, ele é um influenciador, tá? Usando terminologia atual, tá? Então, repara bem, meu irmão estudou engenharia, fez mestrado, doutorado, trabalha, se prepara 30 anos de carreira para ser um influenciador de 10 mil pessoas. Isso, para mim, chama atenção. Poxa, 10 mil pessoas, 10 mil engenheiros brasileiros, quase todos lá em São Paulo, mas tudo bem, mas passaram pela sala de aula do meu irmão. Então, ele teve uma influência nessas pessoas. Pode ser que tenha menos ou mais, mas algum momento eles ouviram meu irmão falando mais de uma vez e alguma vez isso foi importante. Meu irmão tem um filho, meu sobrinho, que tem 22 anos, que foi fazer economia, largou no primeiro ano e foi fazer jornalismo, agora está trancado no jornalismo, mas vai voltar agora, que tem um canal no YouTube calma, ele não é gamer não, de política. Excelente, agora eu vou fazer, não vou nem dar o canal para vocês não serem influenciados, mas eu acho ele ótimo, tal. Mas isso, meu sobrinho tem 115 mil seguidores. Então, repara bem, o pai, com 30 anos de carreira, ele falou em 30 anos para 10 mil pessoas. O meu sobrinho, ele faz live todo dia, agora às 7 horas da noite. Cada live dele, eu não sei, eu não me lembro, mas é coisa de 5 mil, 6 mil, cada live. Mas ele tem 100 mil, 112 mil seguidores, 115, uma coisa assim. Então, assim, um garoto que tem 2 anos de experiência, eu não estou discutindo a capacidade do meu sobrinho, eu só estou discutindo o conhecimento acumulado e a experiência que ele tem. Para vocês verem o desbalanço, são coisas incomparáveis, sabe? São coisas incomparáveis. Se o meu irmão sair na rua, ele provavelmente não vai ser reconhecido, mas meu sobrinho vai, tá? Então, reparem isso. Se a gente for ver os programas de televisão, o Roda Viva, eu não vou entrar aqui, que eu não vejo, mas eu já vi no passado, os 2 últimos Roda Vivas foram sobre digital influencers. Botei até em inglês para ficar chique. Por quê? Porque o pessoal está vendo, poxa, o que adianta a gente ficar entrevistando um monte de político, de analista, não sei o que ninguém ouve, se tem uns caras que estão falando coisas interessantes ou não importa agora, não vou fazer isso. Então, estão começando a chamar essas pessoas. Por quê? Porque esses espaços estão aí. Tá? E são importantes. Ou seja, parafraseando o meu aluno Rodolfo, qual o lugar de fala nas redes que a gente tem? Tá? Será que a gente tem esse lugar? Será que a gente quer ter esse lugar? Aí vem a reflexão. Tá? E aí eu dividi isso em 3 frases. Tá? São 3 pessoas completamente distintas, mas são 3 frases que uma eu vi semana passada. A primeira é uma frase que eu adoro, já não tem tanto tempo, um pouquinho antes dele falecer, do Humberto Eco. Ele todo uma página inteira sobre isso, mas tem uma frase, talvez eu pincei aqui, que é o drama da internet que ela promoveu o idiota da aldeia portador da verdade, tá? Então essa eu chamo nível 0, o nível qualquer um pode falar o que quiser, dizer é minha opinião, e dane-se, e aí um monte de gente vai ouvir, tá? Segundo nível, eu peguei do Fábio Gouveia, talvez alguns de vocês conheçam, que é biólogo da Fiocruz, que eu vi isso no Facebook dele, eu achei ótimo, que é, segundo o Lattes, temos algo como 4 mil doutores que atuam na área de epidemiologia no Brasil, 4 mil. Mas olhando o Facebook e o Twitter, parece que temos uns 4 milhões, quer dizer, todo mundo tem uma opinião formada sobre epidemiologia no momento, tá? Repara que é um nível a mais, não são os idiotas, todo mundo tem opinião sobre tudo.
E, por último, esse do Isaías Hall, esse daqui acho que foi na década de 90, foi uma entrevista que ele deu na Folha. Isaías Hall foi diretor do Instituto Butantan, um cientista conceituado na área de bioquímica, em que ele disse que, no Brasil, qualquer um que leu mais de um livro sobre um assunto é considerado especialista. Tudo bem que essa frase foi feita num outro contexto, na década de 80, 90, mas é uma frase que mostra que, muitas vezes, o especialista, a autoridade, não é alguém que trabalha com aquilo, é alguém que lê um livro sobre aquilo. Eu poderia até atualizar. Muitas vezes o cara que posa de especialista, ele não lê um livro ou 2 livros, ele lê um artigo ou 2 artigos e às vezes não lê o artigo inteiro, tá? Então, repara que são 3 níveis aqui. O idiota que fala qualquer coisa, um monte de gente ouve, as pessoas se manifestando sobre assunto com uma certa autoridade e a ideia de quem leu uma ou outra coisa já é considerado especialista e vira uma referência, tá? E aí vem o nosso papel nisso tudo, nessa escalinha aí. Qual o papel do divulgador durante e após a pandemia? A primeira pergunta é, por que divulgar? Eu não vou ficar aqui fazendo aquele discurso que eu acho, como é que eu digo, superficial, do que as pessoas falam. Ah, nós aqui na academia, nas nossas torres de marfim, não sabemos comunicar. É verdade. Eu acho que o professor Chico concorda comigo. Mas, por outro lado, eu acho assim, o divulgar, para dizer que só que está divulgando, só que nem, vou gravar um videozinho porque o CNPq quer que eu grave, vou gravar um videozinho sobre o meu trabalho, também não adianta muito. Eu acho assim, será que a gente tem que divulgar? Eu acho que a gente tem, mas eu acho que a gente tem diferenças. Tem diferença. Tem gente que é excelente pesquisador e não consegue divulgar. Talvez ele não precise divulgar. Talvez ele precise de um mediador, tá? De pessoas que façam isso para ele, tá? Ninguém é obrigado a ser divulgador. Eu acho que a universidade como um todo tem o dever de divulgar, mas as pessoas individualmente não. Isso eu acho uma confusão que se faz. Mesma coisa com extensão, com uma série de coisas. Quando você começa a conhecer os meandros da universidade, os vários grupos, as várias áreas, você vai ver que tem vocações diferentes. Que, né? Todo mundo tem que publicar. Na área de humanas, publicar é uma coisa. Na área de matemática, publicar é outra. É pior que na nossa, muito pior que na nossa área. Então, o cara é um mau matemático, ele não publicou 5 artigos por ano, por exemplo. Mas não. Então, assim, a universidade tem que publicar, a universidade tem que fazer extensão, a universidade tem que ensinar. Agora, colocar que todo mundo tem que fazer as mesmas coisas na mesma proporção, isso não é justo, porque as pessoas têm vocação diferente, tá? Mas eu acho que a universidade tem que divulgar. E isso muito por conta dessa situação que a gente está da ciência, entre desacreditado e bombando. A gente está num paradoxo, tá? O coronavírus veio para mostrar o paradoxo que a gente vive. Até 2 meses atrás, a ciência era hiper desacreditada. Todos esses livros aqui são antes da pandemia. Essas marchas são antes. Essa aqui não, mas essa daqui foi antes. Não, essas duas são no começo da pandemia. Mas tem marchas da ciência do ano passado que foram antes da pandemia, quando começou esse papo de terra plana, etc., de negar a evolução. Então, assim, a ciência estava sob ataque. Curiosamente, com a pandemia, aconteceu um fenômeno. Em primeiro lugar, as pessoas começaram a voltar a acreditar na ciência, começar a pedir pela ciência, que a ciência resolvesse todos os problemas, e, ao mesmo tempo, depois começou um grupo desacreditar a própria ciência. Tá? Não vou nem entrar nessas coisas malucas de não existe o vírus, mas esse daqui cura o vírus que não existe, mas é mais ou menos por aí. Então, a gente está numa guerra em que o mundo não é mais um contínuo, as pessoas estão se dividindo entre os que creem na ciência, os que olham, não estão desacreditam totalmente, mas os que torcem o nariz para a ciência, tá? E o vírus acelerou essa discriminação desses 2 mundos, tá? Voltando àquele artigo do pessoal lá do MIT, lá da Science, que realmente que as notícias, está claro por aquela taxa que as notícias falsas, elas dispersam muito melhor, elas agradam muito mais que as notícias verdadeiras. Eles foram identificar por quê, né? E eles foram ver que essa história de, não, isso tudo é robô. Não, se você tirar os robôs, ainda assim, as notícias falsas, elas fluem muito melhor que as notícias verdadeiras. E eu acho que a ciência, a simplificação, a ciência falsa, também ela dispersa mais que a verdadeira, tá? E isso, segundo eles, tem a ver com a natureza humana. Eles até discutem quais são os aspectos das notícias, eu acho que isso a gente pode transpor para a ciência também. O que é novo, o que é trágico, o que cura, né?
Ninguém está querendo saber o que pode curar, todo mundo quer saber o que cura, né? O cura é uma coisa muito forte, não existe taxas, né? Existe cura ou não cura, né? Então, são coisas que a gente vai ter que lidar com isso, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, tá? Então, o grau de novidade, a reação emocional das pessoas, ela pode ser a resposta, e o grau de novidade. Então, como você vai apresentar as descobertas da ciência de uma maneira nova, né? Não de uma maneira nova, mostrar a novidade ali, tá? Talvez a gente possa puxar por outro lado pela beleza, tá? Vamos discutir, né? E aí vem a questão, desculpa, como se adaptar à divulgação nas redes, tá? Bom, aí eu vou falar divulgando através de vídeo. Aí vem a minha experiência, aprendendo a duras penas durante a pandemia. E aí, antes de falar de como eu fiz isso, o que eu estou começando a fazer, fiz, né? Parece que eu fiz um monte, né? Começar agora. Eu resolvi separar os vídeos em níveis de originalidade, tá? 3 níveis. Eu estou com a mania dos 3 agora. Nível 1, explicando. Eu fiz um nível explicando, vou falar para vocês daqui a pouco. Ou seja, explicando... Tá, vou falar agora, vai mais fácil. Explicando, por exemplo, um colega que trabalha na Fiocruz, é biólogo da Fiocruz, logo no início da pandemia me escreveu falando o seguinte: tô com um problema, me ligou, na verdade, estou com um problema aqui, o que é? Eu tenho amigos médicos que estão na linha de frente, estão trabalhando em hospitais na Baixada, em Niterói, São Gonçalo, aqui no Rio mesmo. Eles, coitados, estão trabalhando feito um louco, à noite eles querem ler tudo sobre coronavírus, tudo porque eles querem aprender. E caiu na minha mão 2 artigos, tá? E um deles, os dois, eu preciso dar só ajuda nos 2, mas um é mais urgente. Um é sobre filogenia. Ele mostrou, eu falei, isso é filogeografia. Eu falei, então, você não trabalha com isso? Eu falei, trabalho, mas não trabalho com vírus, né? Não entendo, não. Cara, eles querem que você explique essa figura, eles não entendem uma figura de filogeografia. Você entende a figura. Então, você quer gravar um vídeo para explicar para eles? Tudo bem. Aí fiquei meio assim, falei, vou fazer. Aí gravei, ficou longo. Gravei, aí eu fui mandar para ele, estava até falando isso com o Carlos agora. Você quantos gigas, né? Não tinha internet para isso, não tinha como mandar para ele, ele tentou baixar. Eu falei, quer dizer uma coisa, eu vou botar no meu canal no YouTube. Ah, você tem um canal no YouTube? Eu tenho, que eu boto meus videozinhos de lá. Botei no canal para ele mandar para os amigos dele. Mandou, ele gostou, ele é professor, especialista em ensino de ciência. Falou, não, tá ótimo, tá bem de dar. Até me deu umas dicas, bota uma câmerazinha com você do lado, dá um zoom de vez em quando, que tá muito monótono, tá? Não, mas para o que é, tá bom. Aí o vídeo rodou, daqui a pouco começa a vir colegas da Unirio, da UF, vi seu vídeo, maneiro, aí teve 600 visualizações. Aí eu falei, não, mas o vídeo eu só estava explicando, nem era para isso. Não, mas ficou ótimo, é legal, precisa explicar para a galera, pessoal, vou até mandar para minha família, aquela coisa, eu explicando. O nível 2, que é o nível que eu cheguei até agora, agregando conhecimento próprio. O que é o nível 2? É um vídeo que você faz sobre um tema e você agrega conhecimento próprio. Não é agregamento sobre, no caso que eu vou falar que eu fiz o vídeo, que era sobre um poliqueta que estavam pesquisando a aplicação dele na Covid. Quando eu falo agregar conhecimento próprio, eu conheço o bicho, porque eu estava trabalhando com esse bicho em outros aspectos, então eu sei como ele se reproduz, eu sei como é que ele respira, eu sei qual a distribuição dele, eu sei por que o sangue dele é diferente, coisas que não estavam no artigo. Então, assim, você agrega um conhecimento seu, mas então, não necessariamente o conhecimento que você produziu. O tema é você agrega o conhecimento que você tem, é mais um trabalho de professor do que de pesquisador. Do conhecimento que você tem, agrega para enriquecer e explicar aquilo num contexto mais amplo. Esse é o nível 2. E o nível 3 é o mais difícil, eu acredito, não de fazer, mas de vender, que é a pesquisa científica original. O meu trabalho, como eu vou vender o meu trabalho, que é aqueles videozinhos que a gente fazia para o CNPq, tá? Só que agora tem que fazer isso para vender. E eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que a questão que a gente está vivendo agora, da divulgação científica, não é que a gente tem que divulgar a importância do que a gente faz, a gente tem que divulgar... O segredo é passar uma mensagem subliminar para as pessoas do como se faz ciência. Vou terminar a palestra falando sobre isso agora no final, tá? O que a ciência traz, como funciona o método científico? Por que a ciência não vai dar resposta agora? A nossa imprensa, desculpa, é muito ruim.
Não os nossos jornalistas, tem jornalistas maravilhosos, mas a grande mídia ela é ruim. Ela quer manchete, ela quer respostas rápidas. Eu recebo o briefing do New York Times, não sei nem se alguém lê lá no Santos, parece que o público lá que lê é pequeno. Eu recebi um sobre por que a vacina demora tanto, escrito por um jornalista, com 4 itens, que era uma aula sobre como... É isso. Por que uma vacina... Só para sintetizar, uma coisa que nunca me tinha passado na cabeça. Se o negócio mata 2% das pessoas, 3% das pessoas, eu lanço uma vacina que tem uma eficiência de 95%, significa que ela pode matar 5%. Só que a vacina não é um remédio que se aplica para algumas pessoas. A vacina é um negócio que se aplica para todo mundo. Então, se ela tem 90%, ela mata mais do que ela salva. Então, assim, são coisinhas que a gente tem que... As pessoas têm que entender como é que funciona a ciência. E a gente pode usar a nossa ciência para explicar isso, tá? E aí vem a questão, por que eu decidi fazer vídeos? Várias razões. Primeira, como eu comentei, me pediram, na verdade não me pediram, me mandaram, meu amigo me pagou um esporro. Pá, cara, faz aí. Meio provocativo. Fui provocado, mas não é isso, foi provocado de outra forma, porque eu fiz um vídeo para ele, depois ele pediu um outro vídeo sobre... Era um vídeo sobre a prevalência do vírus em diferentes tipos de substrato. Metal, esse daí está no canal dele do YouTube da Fiocruz. Metal, madeira, plástico, e a parte estatística era meio difícil de... Aí ele falou, pô, explica a parte estatística, pô, né? Aí eu fiz um vídeo, me entusiasmei. Eu falei, cara, mas tem análise bayesiana, cara. Então, eu falei assim, cara, o especialista de análise bayesiana do Isaias Hall, eu li um livro, né? Aí eu fui ler mais, li um curso, fiz um curso online de análise de regressão bayesiana, só regressão. Aí, agora eu consigo explicar. Aí fui lá e expliquei. Só que eu me entusiasmei e fiz um vídeo de 18 minutos. Você imagina, 18 minutos só com material e métodos. No vídeo todo o vídeo ia ter 1 hora. Então, obviamente, que eu fui 2 trabalhos, fazer o vídeo e depois fazer uma versão short do mesmo vídeo, até porque eu me entusiasmei, tá? Mas foi isso, que me pediram para um público determinado. Segundo, fui provocado. Por que eu fui provocado? Porque eu tinha feito esses vídeos, o primeiro, esse da filogeografia, tinha sido uma certa repercussão, e aí saiu em toda a imprensa um artigo sobre um poliqueta, que era Poliqueta. O meu apelido é Paulo Poliqueta, dou aula de Poliqueta lá no Fundão. Como é que sai um artigo e eu não comento nada? Eu comentei o outro que não tinha muito a ver. Como é que eu não comento nada? Deixa eu ver que espécie que é. Pô, arenícola. Pô, eu estou começando um projeto de colaboração com inglês, com filogeografia de arenícola. Eu tenho uns filmes de arenícola que eu fiz, eu coletei. Pô, vou ter que falar da arenícola. E aí eu fiz o vídeo da arenícola. Cara, fui provocado pela mídia, né? Pelos fatos, né? As pessoas estavam falando. É um site, aliás, maravilhoso, o Bate-Papo com Netuno, que é um blog, né, de mulheres pesquisadoras, deram até palestra lá no Fundão, de divulgação de ciências do mar maravilhoso. Foi melhor a reportagem, saiu um artigo lá e eu olhei e falei, poxa, eu vou fazer. Aí fiz o vídeo da arenícola, já com a experiência anterior. Então, fui provocado. Terceiro, aí é uma questão bem pessoal, por isso que eu falei, cada um faz o que quer, do jeito que quer, mas dizer que cada um tem que dar as razões. Para atingir o mundo dos meus filhos, eu estou aqui há 2 meses, meus filhos moram em São Paulo, meu filho tem 13, minha filha tem 11, eu via eles religiosamente 2 em 2 semanas, há 2 meses sem poder ir, meu filho tem asma, então ele é grupo de risco, e o caminho era falar com eles por vídeo. Baixei o Minecraft, para quem conhece, tentei aprender a jogar Minecraft para jogar com eles, descobri que Minecraft é mais difícil que R, e aí resolvi ir para um outro campo, que foi falar assim, gente, os meus filhos, a linguagem deles é esse. Se eu quiser conversar com meus filhos, talvez eu tenha que usar essa linguagem. Não que o vídeo foi feito para meus filhos, mas, por exemplo, o meu filho, as conversas com ele aumentaram quando ele começou a ver que o meu vídeo tinha 4.000 visualizações. Papai, 4.000, o vídeo de não sei o que, não tem que... A linguagem era essa. Eu já sabia disso porque ele comentava do primo, né, que era um youtuber famoso. Então, essa é a linguagem. Um dos motivos que eu fiz foi esse. Não é um dos motivos, talvez, mais nobres cientificamente, mas do ponto de vista pessoal, foi esse. E, por último, eu fiz porque, finalmente, eu estava fazendo algo que eu tinha vontade. Eu tinha essa vontade. Talvez eu nunca tinha explicitado essa vontade, nem para mim mesmo, mas eu tinha.
Já tinha feito vários videozinhos curtinhos de aula em laboratório, botava no YouTube para passar para os alunos, ficava pensando, pô, isso aí podia ser uma coisa maior, podia botar um texto, podia... mas sempre aquela coisa que você vai jogando para baixo da gaveta. Então, assim, pô, agora eu estou aqui, vou fazer isso, tá? E foi aí que aconteceu. Então, como eu falei, eu fui por aí. Primeiro, já falei, o Explicando Filogeografia para Médicos, que é esse vídeo. Reparem esse detalhezinho que eu vou falar bastante, 18 minutos, tá? 18 minutos. Depois, arenícola e a Covid. A arenícola e a Covid teve 4.000 e tantas, não sei quanto é que está agora, visualizações, ele tem 12 minutos. E eu fui tentar entender por que ele fez sucesso, tá? E eram 4 coisas principais e uma quinta aqui secundária. A principal, pura curiosidade. Verme, a palavra verme chama atenção. Segundo, Covid. Obviamente, tudo que faz Covid já ganha destaque. Terceiro, tinha a palavra mágica, cura. Não botei no título, fiz questão de dizer, mas os artigos falavam de cura. Então, a ideia de cura, a ideia de tratamento da Covid estava ali no ar, tá? E a quarta, gente, essa eu só percebi depois, mensagem subliminar. Vários ex-alunos que viram o vídeo me escreveram, falando, poxa, professor, que legal, eu sou professor de ciências, eu fico tentando explicar a importância da ciência básica, e naquele seu vídeo você mostra que se não se conhecesse a ciência, o básico da arenícola, nunca ninguém ia saber que ela tinha um sangue diferente que o sangue da arabana. Ou seja, eu não pensei isso, não foi pensado, não foi de caso pensado. Foi o que a minha experiência, a minha vivência. Eu trabalho com ciência básica e aquela minha ciência básica tem consequências. Agora, se vier alguém falar como aconteceu, você trabalha com isso, então a gente quer fazer. Eu não trabalho com isso. Eu posso te dizer onde tem um bicho, eu posso te dizer qual o tecido onde mais fácil você extrair, posso dizer um monte de coisa, posso te colaborar com você, mas eu não trabalho com isso. Eu trabalho com ciência básica, com distribuição, com filogeografia, né? Posso dizer até a densidade de bicho que você vai conseguir coletar, se ele é viável para produzir em escala industrial ou não. Mas eu não posso fazer o resto. Então, assim, a mensagem subliminar ficou. E eu acho que isso talvez seja o caminho. E, por último, o tempo. 11 minutos e 54 segundos. Não dá para ver aí, mas estou falando aqui, tá? E aí, eu cheguei à conclusão, que eu já tinha lido isso em algum lugar, que eu não lembrava onde, que ninguém vê vídeos de menos de 20 minutos. Eu fui fazer uma pesquisa no YouTube e descobri que o tempo médio de um vídeo no YouTube é 4 minutos e meio. Tá? De tempo de visualização, de visualização. As pessoas, todos os vídeos do YouTube, se você pegar todos os vídeos no mundo, a média de tempo que as pessoas veem em cada vídeo é 4 minutos e meio. Se o vídeo tem menos, obviamente não, mas se tem mais. Então, mas tem muita música, mas raramente alguém ouve uma música só, geralmente ouve uma sequência. Então, tem toda essa discussão, mas 4 minutos e meio. E aí, se vocês pensarem bem, antes desse isolamento, existia uma coisa chamada, que já existe ainda, o tal do TED, que é aquelas palestras, você já deve ter ouvido falar, que são palestras quase sem slides, só as pessoas falando, né? E essas palestras... Carlos, está todo mundo me ouvindo? Alô, sim. Carlos? Tá, não, desculpa, porque eu estou sem retorno aqui. Eu tenho medo de estar falando sozinho há meia hora. Então tá, desculpa, cara. E aí essa palestra, e o TED, as palestras têm 20 minutos, tá? Isso não sou eu, neurocientistas, psicólogos, tem um monte de gente estudando falando assim. E isso, principalmente quando você está lidando com meios digitais. Uma coisa é você sentar numa sala de aula e ter um professor, um quadro negro, e aquilo dominar a sua frente. Outra coisa é você estar olhando uma tela pequena, e hoje em dia, como quase todo mundo, muita gente, quase ninguém usa computador, todo mundo usa celular ou tablet, e aí uma tela pequena. Você não fica muito mais do que 20 minutos ouvindo, tá? Claro, tem as variações de interesse, tá? E aí eu vou fazer uma brincadeira. É uma brincadeira, mas é uma tentativa de conhecimento. Claro, vai parecer esquisito que eu fiz com os meus vídeos, não é que eu não tive acesso, eu queria fazer isso, eu ia pedir autorização para algumas pessoas, mas não deu tempo, mas que é ver a relação entre duração do vídeo e tempo que o pessoal vê. Eu peguei várias métricas dos vídeos que o YouTube fornece, mas eu peguei essas duas para mostrar para vocês, tá? Quanto tempo, em média,
as pessoas veem, quer dizer, o vídeo tem 1 hora, se a pessoa vê 100%, ela viu 1 hora, se ela vê 50%, ela viu meia hora, tá? Então, para ser comparável entre vídeos, eu fiz isso. A vantagem disso é que são o mesmo canal e a mesma pessoa e provavelmente o mesmo público. Então, as variáveis, algumas variáveis que podem confundir, a gente tirou daqui. Mas são poucos vídeos, tá? São 12 vídeos. Na verdade, 9 técnicos e 2 pessoais. E aí eu dividi os vídeos em 2 categorias, até pelo conteúdo. 2 são pessoais, já vou falar quais são, que eu tirei, depois que o canal começou a ganhar muito inscrito, eu tirei, ingênuo, não sabia, eu tirei que é um canal só do laboratório, depois eu vou tentar transferir os vídeos para lá, então eu tirei os pessoais do link público, para preservar meus filhos. Os vídeos chamados conceituais e os vídeos temáticos. O vídeo conceitual é aquele vídeo que só tem imagem, tem um conceito ali, tá? É os vídeos que eu fiz para auxiliar em sala de aula, tá? Na verdade, nem para eu sair, eu passo eles em sala de aula e quando os alunos querem estudar em casa, eu dava o link e como eu não tinha aqui na página do Fundaná para dar upload de vídeo, eu boto no YouTube e boto o link do YouTube para eles baixarem, verem os vídeos lá, tá? E os temáticos é que tem uma história, tá? Tem uma história, que nem os que eu falei, o da Erenico, tá? E aí eu plotei eles e vi que tinha uma relação, gente. Uma regressão linear perfeita. Antes que alguém me chame de preguiçoso, eu fiz uma regressão normal, mas eu fiz um GLM, viu, Carlos? E não foi muito mais explicativo, não. Então, o linear foi ótimo, tá? Uma regressão linear, aqui estão os dados para quem gosta de estatística, mostrando a relação entre duração do vídeo, que aí não sei se está dando para ver, mas que varia de 0 a mais ou menos 18 minutos, tá aqui. E a retenção, ou seja, quanto por cento as pessoas veem? De 0 a 60. Ninguém vê 100%. Quer dizer, ninguém não. As pessoas até veem 60%, mas nenhum vídeo teve uma média acima de 60, tá? E uma curiosidade também. E eu vi que existe uma regressão, ou seja, uma relação muito forte. As pessoas veem vídeos dependendo do tamanho do vídeo. Então, mesmo o meu vídeo mais popular, que é esse daqui, que está acima da média, ele ainda assim ele tem visualizações muito menores que vídeos mais curtos, tá? Não estou falando da visualização absoluta, estou falando da porcentagem. As pessoas veem menos da metade dele. Bem menos de 40%, enquanto esses daqui veem mais de 40%, tá? Então, esse aqui é o médio. E a vantagem de fazer uma regressão é que a gente tendo uma regressão, a gente pode ver quem está acima da regressão é quem está acima da média, quem está abaixo é quem está abaixo da média, alguns até estatisticamente significativos. E aí uma outra brincadeira que eu fiz que foi projetar isso para baixo, ou seja, calcular qual seria o tempo, o valor de X, que é o tempo, duração do vídeo, para que a minha porcentagem de visualização fosse igual a 0. Quer dizer, dado que a minha porcentagem de visualização é 0, quanto tempo teria que ter o vídeo? Então, eu cheguei à conclusão que qualquer vídeo meu com mais de 32 minutos, ninguém ia ver. As pessoas não iam ver nada. Que não é verdade, em estatística a gente não pode extrapolar, até porque eu ia ver, ficou se for bom, talvez minha mãe visse, né? Uma ou duas pessoas, meus alunos talvez, para puxar meu saco, mas uma ou duas pessoas iam ver. Mas o que eu estou querendo mostrar é o seguinte, ninguém vai ver um vídeo de divulgação de 30 minutos, tá? As pessoas querem vídeos mais curtos, tá? Aquela besteira do vídeo de 18 só para explicar análise estatística não se explica. Bom, agora vamos ver. Mais uma curiosidade, quem entende de regressão, ou mesmo quem não entende, mas quem intuitivamente sabe que uma regressão, ela é um ajuste. Em geral, na regressão, quando tem um ajuste, a gente tem os pontos próximos da reta e os pontos mais dispersos, distantes. E aqui essa regressão é uma coisa curiosa, que poucos pontos estão próximos da média. Os pontos ou estão muito para cima ou estão muito para baixo. Ou seja, existe uma regressão, mas existem essas discrepâncias, tá? E quais são essas discrepâncias? Eu fui ver pelo tipo de vídeo, não dá para comparar vídeos alhos com bugalhos. Então, por exemplo, vamos ver os vídeos pessoais. Tem um vídeo pessoal que não só está acima da média, como acima do intervalo de confiança, ou seja, ele foi muito mais visto do que a média. E um vídeo que está abaixo. O vídeo que está acima é o vídeo do meu filho com 5 anos andando de skate na pista do aterro. O vídeo que está abaixo é o vídeo da minha filha dançando balé com mesmo 5 anos. Como pai, eu não tenho preferência pelos vídeos, mas vamos tentar isolar isso. Uma menina de 5 anos na sua apresentação de balé de final do ano é uma coisa muito mais normal. É claro que as avós viram, reviram, tal, a mãe, pai, do que um garoto de 5 anos
se ele andasse assim, 10 moleques andando de skate, ou 10, que nem tem vídeo fazendo, patinando com os amigos, ninguém ia ver. Mas como ele, com 5 anos, fazia manobras atípicas, depois ele parou, mas na época ele foi convidado para participar de campeonato, era algo diferente. Tá? Então, a minha leitura foi essa. Isso é uma coisa que chama mais atenção do que isso daqui. Tá? Outra coisa, isso aqui é um esporte, até hoje o skate é considerado um esporte radical. Também aquela coisa das notícias falsas, das coisas que chamam a atenção, do surfista que pegou a onda de 20 metros. Então, isso realmente retém as pessoas muito mais do que isso daqui. Eu botei o das crianças, porque eu não ia botar, mas eu botei porque é engraçado, porque bate com o padrão dos outros, tá? Mas e provavelmente, e muitas das pessoas que viram os vídeos não são parentes, são pessoas que foram no canal ver os vídeos e acabaram vendo o vídeo das crianças. Foi um produto secundário dos vídeos. Mas vamos aos vídeos temáticos, que eu falei para vocês. Temáticos não, conceituais, que dão um conceito. Isso aqui é justamente o vídeo que me inspirou a fazer o vídeo da Arenícola. É um filminho que eu tinha feito numa praia da Arenícola defecando. Isso mesmo, Arenícola defecando. Só isso. Pequenininho. Todos eles têm menos de 2 minutos, tá, gente? Desculpa, eu não falei. Isso aqui é 2 minutos e meio, ó. Eles têm entre 1 minuto e 2 minutos e meio. O segundo é um vídeo feito pelos meus alunos no laboratório de um bicho, que, aliás, é o próximo vídeo que eu quero fazer, sobre um bicho chamado Diopatra, que é um poliqueta, mas é um poliqueta que tem um monte de tentáculos, tem mandíbulas e tem uma alimentação muito complexa. Ele vive em tubo, ele sai do tubo e come, dá em praia, e aí pegamos o bicho vivo e filmamos ele comendo uma fatia de presunto que a gente ofereceu, depois mostrando as mandíbulas para fora, também muito visto. Muito visto não, muito, as pessoas veem muito mais. Os de baixo, aula prática de minhoca, minhoca andando. Aula prática de sanguessuga, sanguessuga andando. Aula prática de poliqueta, poliqueta andando. Para minha frustração, o poliqueta foi o que o pessoal menos vê. Antes que alguém fale, mas uma minhoca andando é algo que todo mundo está acostumado, mas um poliqueta andando não é algo que todo mundo está acostumado. Aí a gente pode ter várias observações, né? Esses vídeos quase todos, essa grande visualização, tirando esses daqui, foram mais recentes. Então, pode até fazer piadinhas do tipo, durante o isolamento, locomover não é um assunto muito imente, mas defecar e comer é um assunto imente. Mas eu acho que não é isso, não. Eu acho que a questão é assim, andar é uma coisa do dia a dia, uma coisa... Mesmo um poliqueto ou uma sanguessuga, que não é uma coisa que faz parte do dia a dia, as pessoas... ou um aluno que viu... Agora, umas fezes em espiral ou uma minhoca que tem mandíbulas são coisas que chamam a atenção, tá? E aí foi, né? Desculpa se eu estou entendendo. Aqui os vídeos conceituais. E aí vem uma coisa interessante. Um dos vídeos que está abaixo é um vídeo só de 9 minutos sobre mergulho, sobre bentos da Antártica, do tempo que eu ainda era lá, que eu fazia doutorado na USP, que eu trabalhava num projeto em que a gente mergulhou, que é um negócio que chama atenção, né? Quando for das ondas gigantes, mergulho na Antártica. Então, era sobre a fauna bentônica antártica, e o mergulho entrava ali, ó, apesar da figurinha aqui no meio do vídeo, como uma ferramenta, tá? Não era vamos falar sobre mergulho na Antártica, sobre o Bentos da Antártica, o Programa Antártico Brasileiro e as atividades de mergulho. Ele é pouco visto, porque ele não teve o conceito ali, a temática ali não chama atenção. Esse aqui, ó, bom, é a explicação da análise estatística do negócio, é só análise estatística, não é a explicação do vírus, tá? Pouco visto, um vídeo longo, né? Pouco visto também. E os que foram mais vistos, estão acima da média, são justamente os 2 vídeos mais conceituais, esse explicando, esse com contribuição própria, mas que são vídeos que têm em comum o fato de citar a Covid, ou seja, são vídeos que estão amarrados ao fato do momento, tá? Muito bem. Agora que a gente fez esse exercício aqui, eu fiz esse exercício. Gente, desculpa essa parte aqui se eu cansei vocês, mas eu achei que era interessante fazer esses dados para a gente poder entender. Eu quero falar com vocês, discutir o que vai ser essa divulgação depois da pandemia. Não a minha divulgação, a divulgação científica que cada um de nós pode ou quer fazer. Estou falando da minha também. Como eu falei, será que o ensino, o retorno, vai ter um retorno igual ao ensino emergencial? O ensino emergencial não vai ter um retorno igual, já vou avisando a vocês, quem é aluno aí, tá?
Se a gente partir para o ensino emergencial à distância, quando a gente voltar, muita coisa vai ficar do lado de lá. Muita coisa vai permanecer à distância. As metodologias que a gente vai aplicar na presencial, de isolamento, de turmas menores, talvez aulas mais curtas, provavelmente também vão ficar. Então, o retorno não vai ser igual, mas vai ter um retorno. Já o vídeo, os vídeos de divulgação, eu não sei. A divulgação por vídeos, que eu estou falando aqui, ou a divulgação de maneira geral, talvez ela não tenha um retorno. Talvez ela fique muito mais para o lado de lá. E para ficar do lado de lá, eu vou ter que aprender a ensinar e divulgar nesses compartimentos cada vez menores, que é o grande dilema. Pegar aquele vídeo de 18 minutos, 15 minutos, desculpa, explicando a análise bayesiana do artigo, para transformar ele em 5 minutos ou 6 minutos, foi um parto para mim. Eu senti um pai arrancando as pernas do filho, tendo que cortar partes, mas a gente tem que fazer. Os compartimentos são menores. Tempo de visualização média, como eu falei, outra coisa que eu não falei, tempo de visualização média dos meus vídeos é 4 minutos e meio, eu mesmo no YouTube, tá? Então, assim, a gente vai ter que, a gente não, tô falando de mim, eu vou ter que aprender, né? E aí vem uma pergunta, que eu já comecei a discutir, será que eu tenho que fazer divulgação? No meu caso, já vou dizer para vocês, eu quero. Agora, será que eu tenho? Será que todo pesquisador tem que fazer aquilo que eu falei no começo? A universidade, o centro de pesquisa, eles são um grupo grande, tá? Que tem, eu acho que a gente deve, não é que a gente deve para a sociedade, mas é importante que a gente mostre para a sociedade o que é a ciência, tá? Não só o que a gente faz, mas o que é fazer ciência. Tá? Então, talvez o papel dos explicadores seja importante nesse sentido. O papel que o New York Times está explicando por que uma vacina não pode ser rápida, talvez a gente tivesse que ter feito. Tá? Então, isso vale para todos os ramos, para física, para ciências sociais, para biologia, para todos os ramos. Tá? A gente pode fazer, as pessoas que têm vocação devem fazer, as pessoas que não têm vocação podem e devem procurar mediadores, quer dizer, cineastas, divulgadores científicos. A gente tem uma péssima tradição de divulgação científica no Brasil. São poucos os jornalistas bons de divulgação científica, não tem que ter, mas são muito poucos. Tem uma pós-graduação na Unicamp nisso, mas são muito poucos, tá? Estados Unidos tem livros de ciência escritos por jornalistas. Em Europa, a mesma coisa. O cara ele nunca entrou numa sala de aula, quer dizer, ele nunca fez um curso básico, ou um bacharelado, ou nada, nenhuma pós-graduação em uma determinada área, e ele às vezes escreve um livro com o prefácio, os elogios dos maiores pesquisadores na área, porque existe essa tradição de fazer essa divulgação. Então, a gente tem que pensar nisso, tá? E aí vem aquela questão que eu acho que muitos de vocês já devem ter se falado. Nós, cientistas, os cientistas, mas vamos colocar nós, podemos ser culpados pela descrença na ciência? Eu não tenho opinião sobre isso, não. Eu já entrei nessa de dizer, a gente é culpado porque a gente não sabe divulgar, a gente é culpado. Se fosse isso, gente, seria um problema nosso. Porque os exemplos, quando fala isso, são exemplos da nossa universidade, do nosso dia a dia, mas essa descrença na ciência é universal, tá? Essas figuras, vocês estão reparando, são todas em inglês, não é porque eu sou baba-ovo de gringo, não. Eu fiz questão de mostrar que isso é uma discussão mundial, tá? Então, o Flat Earth não nasceu no Brasil. A descrença nas mudanças climáticas nasceu no Brasil. A descrença na evolução nasceu. Então, isso daí é um problema universal. Então, será que os culpados são só os cientistas que estão com aquele discurso tão escastelados, não sei o quê? Talvez a gente não seja culpado pela descrença na ciência. A gente talvez seja culpado de não ter explicado como funciona a ciência. Não é divulgar a ciência, é como funciona. Quantos anos a gente não está falando, todo mundo está falando sobre as mudanças climáticas? Quantos anos a gente não está vendo o planeta derretendo? Quantos anos a gente não está vendo plástico em toneladas no meio ambiente? Quantos anos a gente não vê documentário na Netflix, não sei aonde, sobre um oceano de plástico, sobre quanto lixo a gente produz? E as pessoas continuam fazendo tudo igual. Por quê? Porque a gente não está conseguindo mostrar... não é que a gente não... A gente está falando. O problema é que as pessoas não entendem. E aí eu fecho com uma frase, de novo, do Humberto Eco. O contexto que ele falou foi muito maior, mas ele comenta que o grande, por incrível que pareça, isso foi um pouco antes dele falecer, por incrível que pareça, um dos grandes culpados é a tecnologia. Essas redes que a gente está querendo entrar agora, que todo mundo está querendo entrar, elas são culpadas. Por quê?
Porque antigamente as coisas eram lentas. A ciência tinha a sua velocidade, mas a comunicação também. Se eu ligasse e fizesse um telefonema para a Austrália, por exemplo, tivesse um parente na Austrália, eu ia demorar horas, gastar uma fortuna, e esperar telefonista fazer ligação. Não. Hoje em dia, a gente fala instantaneamente em qualquer lugar do mundo. Como as pessoas têm um retorno rápido, graças à tecnologia, as pessoas acham intuitivamente que tudo tem que ser rápido. Então, a frase dele é exatamente isso. A ciência se move cuidadosamente com prudência. A gente quer um remédio universal para o câncer agora, não amanhã. E aí ele nota que o avanço tecnológico foi acompanhado por um avanço na crença nas curas milagrosas, no pastor que vai curar todo mundo, ou no anjo que vai cair do céu vai resolver, ou no guru que diz que se você respirar profundamente, todas as doenças desaparecem. Eu não estou querendo discutir o misticismo de ninguém aqui, eu só estou comentando o seguinte: a procura pelo rápido, tá? Que acho que é uma coisa natural, que acho que eu já fiz quando estou desesperado, tá? Acho que a procura pelo rápido, pelo imediato, ela é incompatível com a ciência. Então, o que a gente tem que mostrar é como funciona a ciência. Essa semana saiu uma nota da Sociedade Brasileira de Imunologia sobre como funciona o método científico por conta da história da cloroquina. Eu vi colegas da universidade reclamando porque eles explicaram que um valor de P é significativo, que a gente está mudando esse paradigma. Gente, o que a sociedade fez ali foi claro. Ela foi explicar o que é um teste estatístico, que a gente aceita esse nível, mas se esse nível, como eu falei, for muito pequeno para um universo que é toda a população, a mortalidade é alta, a questão Tem as questões, outras explicações, por que a vacina não pode ser... Se você aplica uma vacina, ela dá erro, ela não funciona bem, a descrença na vacina já é um problema estudado há muito tempo, desde a crise da vacina. Muitos países, muitos movimentos estão dizendo que vacina mata. Então, se você lança uma vacina que não resolve, você aumenta essa descrença e isso tem consequências para as outras vacinas, as outras doenças. Então, assim, existe um monte de variáveis, um monte de coisas que a gente tem que saber explicar. Então, eu acho que o importante da divulgação científica não é só divulgar o nosso trabalho, é divulgar passo a passo como acontece. Por exemplo, esse negócio do vídeo que eu fiz da Arenícola. Se você vê o vídeo, você vê assim, ali quanto tempo demorou para se perceber que o sangue dela era diferente. Se não fosse o fato de ela ver na praia onde não tem oxigênio, ninguém teria percebido. Então, assim, mostra o andamento da ciência. Eu acho que o nosso dever na divulgação não é só mostrar o que a gente faz de ciência, mas também mostrar como funciona a ciência. Tá? Eu acho que essa é a minha impressão. Eu queria também agora, não sei se dá tempo, mas eu falar para o Carlos abrir para ver se opiniões das pessoas sobre isso. E desculpa, Carlos, se eu falei demais, tá? Eu acabei me entusiasmando. E estou aberto aqui. Oi, Paulo. Pô, que isso, cara? Foi sensacional tua abordagem aí, sua palestra, Paulo. Veio, né, comentar várias coisas que a gente vem discutindo. Inclusive, eu acho que né, em reuniões passadas aqui,